Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E a economia de baixo carbono é um conceito que busca conciliar o desenvolvimento econômico com a redução das emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. No Brasil, esse tema tem ganhado cada vez mais relevância nos últimos anos devido à sua importância ambiental e também econômica. Para entender melhor dessas mudanças climáticas e a agenda da indústria nessa área, nosso convidado de hoje é Davi Bontempo, gerente executivo da Confederação Nacional da Indústria. Okay. Tudo bem, Davi? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder explicar um pouquinho sobre a agenda de baixo carbono do setor industrial brasileiro. Davi, o Brasil é um grande emissor de gases de efeito estufa, principalmente por causa do desmatamento e da agropecuária. Mas também tem grande potencial de energia renovável, principalmente a eólica e a solar. Então, quais os desafios para o nosso país nessa transição para uma economia de baixo carbono? Bom, primeiro é entender, que temos um problema que precisa ser resolvido. É o problema do desmatamento ilegal, como você bem colocou, uma das grandes fontes emissoras, mas o Brasil também tem uma boa história para contar. Ele já tem uma expertise desenvolvida, já tem uma infraestrutura disponível, e, com certeza, ele é um dos grandes potenciais quando se fala de transição para uma economia de baixo carbono. Hoje, o Brasil tem uma matriz elétrica, uma matriz energética bastante limpa, bastante renovável. Somos o segundo maior produtor de biocombustível, uma indústria que consome energia, mas que emite pouco. Então, aqueles setores energointensivos, quando comparado aos mesmos setores em países mais desenvolvidos, são bastante competitivos. Temos a maior biodiversidade do mundo, 20%, 15% só na Amazônia. Temos uma grande quantidade de reserva de água doce disponível. Então, todas essas vantagens comparativas colocam o Brasil como destino de investimentos internacionais. Coloca o Brasil como um dos grandes destinos quando se fala de transição para a economia de baixo carbono. E muitos países já enxergam o Brasil como o lugar ideal para se promover segurança energética e também segurança alimentar. A gente falou que o Brasil é um grande potencial para investimentos e que muitos países já enxergam o Brasil dessa forma. E na prática, já estão acontecendo esses investimentos? Qual que é o cenário atual? Sim, hoje temos alguns mapeamentos em termos de financiamento climático. Existe uma grande disponibilidade de recursos, cerca de 500 bilhões de dólares por ano, só que só uma pequena parte é direcionada para a América Latina e Caribe, ao redor de 4,5%. Isso passa por algumas barreiras relacionadas a garantias coletivas, comparativo de taxa de juros, estruturação de projetos, mas com certeza é um caminho que o Brasil vai precisar superar para que ele possa receber essa quantidade de investimento. É claro que tem as variáveis advindas de um custo Brasil, que isso também pesa na decisão do investidor na hora de colocar recurso aqui no Brasil, mas acredito que as vantagens que o Brasil oferece em termos de negócio, podem aí capitanear essa atração de investimento. Com certeza, financiamento seria um dos pilares que precisam ser endereçados, assim como políticas públicas, desenvolvimento do arcabouço regulatório que pavimente esse caminho em termos de atos normativos para que o investidor possa operar com tranquilidade, com segurança jurídica, a partir de capacitação. Se eu tenho uma previsão de novas atividades a serem desenvolvidas, eu preciso preparar essa mão de obra para receber essas novas tecnologias. Então, esses seriam 3 pontos que eu elencaria como os primordiais para que a gente possa avançar nessa agenda de baixo carbono. Você comentou em políticas públicas. Então, para a gente rumar para uma economia de baixo carbono, quais são as políticas públicas mais relevantes no momento? Bom, ou quais poderiam ser implementadas? Sim, com certeza nós já temos algumas políticas públicas já estabelecidas aqui no Brasil. Posso citar, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que de certa forma ela estimula os princípios de economia circular, ou seja, ela incentiva uma prática cada vez mais sustentável, como a reciclagem, a remanufatura, o reuso de água, assim como investimentos em inovação para que eu tenha produtos cada vez mais duráveis, mas a gente precisa avançar em outras políticas públicas que conversem com outros países, como, por exemplo, o mercado de carbono.
né? Hoje a CNI tem um posicionamento bastante claro, né? A CNI defende um mercado regulado de carbono sob a ótica do cap and trade. É o que vem se fazendo em outros países do mundo, né? Outros blocos, como o bloco europeu, né? Canadá e Estados Unidos, Califórnia especificamente, né? Mercados que já colocaram dentro do sistema aqueles setores mais energointensivos, como a Coreia do Sul, né? Mercados menores, como a região metropolitana de Tóquio, países mais parecidos com o Brasil, como o México. Então, o que se procura, né, e o que se pretende fazer em relação a esse assunto é que a gente tenha, por lei, né, um mecanismo desenvolvido que converse, né, com esse arcabouço internacional para que a gente possa ter essa interação e essa inserção internacional aqui dentro do Brasil. E falando em lei, tramita aqui no Senado Federal o projeto número 412 de 2022, que vem a regulamentar o mercado brasileiro de redução das emissões. Quais são os potenciais ganhos para a nossa sociedade com esse projeto? Bom, quando se fala de mercado de carbono, é uma forma de incentivo econômico, assim como é um pagamento por serviços ambientais. É claro que quando a gente olha para o desmatamento, a gente precisa endereçar ações também fortes, estruturadas de comando, controle e de fiscalização. Mas, do outro lado da moeda, a gente também tem a parte dos incentivos econômicos e essa é uma das funções, né, desse mercado de carbono. É claro que a gente precisa evoluir, né, em termos de consenso, de entender como que ele poderia funcionar. A gente precisa de um sistema de governança, a gente precisa ter um sistema de monitoramento, relato e verificação, né, estruturado para que a gente possa operar com tranquilidade. Mas o mercado de carbono sozinho, ele não vai resolver o problema quando se fala de cumprimento das metas do Brasil, né, a chamada NDCs que foram aí negociadas no âmbito do Acordo de Paris. A gente precisa, além do mercado de carbono, caminhar também com outras frentes, como, por exemplo, a redução do desmatamento ilegal, a expansão de renováveis que vem acontecendo de uma maneira bastante forte aqui no Brasil, ou seja, solar, eólica, biomassa, atrair novas tecnologias, né, como o hidrogênio sustentável, mais especificamente aí o hidrogênio verde, que vem movimentando bastante já a economia de algumas localidades ali no Nordeste, como o Ceará, Rio Grande do Norte, descendo um pouquinho ali para o Rio de Janeiro, alguma coisa já no Rio Grande do Sul também, né? Precisamos também fortalecer a nossa política nacional de biocombustíveis, né? Uma política que foi desenvolvida aqui dentro do Brasil, que tem uma grande expertise. Eu, particularmente, não conheço muito, né, posto de combustível ao redor do mundo que vende etanol, que vende biodiesel. Então, essa é uma vantagem comparativa. Temos toda a infraestrutura, né, e precisamos cada vez mais aí fortalecer, né, toda essa política já estabelecida aqui no Brasil. E para fortalecer essa política e investir mais em renováveis, você acha que temos potencial suficiente em investimento interno ou precisamos de um gás a mais de investimento externo para então impulsionar e chegar no nível ideal dessas fontes renováveis de energia aqui no país? Excelente pergunta, né? É uma pergunta que a gente vem, de certa forma, debatendo bastante. Ela trata e conecta com um tema bastante importante, que é o financiamento. Fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, ela custa e custa caro, né? E a gente precisa entender onde que poderiam ser acessados esses recursos para que se possa fazer essa transição de uma forma mais justa e que não possa impactar também emprego, renda, desenvolvimento, que já foi feito, né, no passado. Muitos países vêm divulgando, né? Hoje o Brasil ainda não tem um pacote de recursos destinado a se fazer essa transição, como recentemente anunciou os Estados Unidos, muito mais focado na parte de transição energética, ou seja, tratando temas como eficiência energética, expansão de renováveis, novas tecnologias, edificações, biocombustíveis. Então, todas essas linhas elencadas dentro de um plano de longo prazo, né? China já divulgou o seu também, o Green Deal europeu. Então, acho que para o Brasil, a gente precisa de um estímulo, a gente precisa de um gatilho para que a gente possa iniciar de uma forma mais concisa, mais estruturada, essa transição para a economia de baixo carbono, que é para onde o mundo vem caminhando.
se a gente perceber, né, e interagir com vários fóruns internacionais, não precisa ser só fóruns dedicados à sustentabilidade em meio ambiente, a gente pode ir nos fóruns econômicos, nos fóruns sociais, né, o que vem orientando toda a discussão, basicamente, são dois assuntos, né? Primeiro, segurança energética com carbono, né, envolvendo carbono, e a segunda, segurança alimentar. Então, o mundo inteiro está indo por esse caminho. A gente vê isso em fóruns de investimento também, né, novas tecnologias direcionadas, né, a reduzir cada vez mais as emissões com vistas a atender seus compromissos, né, vários países assumindo também um programa de neutralidade climática, né, para 2050, assim como as empresas. E essas empresas, né, a partir dos seus compromissos estabelecidos, também estimulam a sua cadeia de fornecedor. Então, é todo um desencadeamento, né, dessa orientação que vem sendo disseminada no mundo inteiro. Agora, falando em reduzir essa emissão de gases de efeito estufa, quais são os setores da economia brasileira que mais emitem gases? Bom, são aqueles setores mais energointensivos, né? Estou falando aqui pelo setor industrial, né? Mas são setores que já investiram bastante, né, em termos de tecnologia e de inovação ao longo dos anos, né? Se a gente perceber o setor do cimento, o setor do químico, o setor do aço, siderurgia, mineração, quando comparada com o mesmo setor na média dos países da OCDE, são bastante competitivos em termos de sustentabilidade, são muito mais limpos, digamos assim. Então, acho que o Brasil ele já vem incorporando toda essa tendência no seu DNA, ele já entendeu que essa pode ser uma vantagem competitiva quando se acessa mercados internacionais. A gente vê a todo momento surgindo novas regulações na União Europeia, nos Estados Unidos, promovendo toda essa transição, ou seja, procurando desestimular práticas, né, e produtos que emitam, né, muita quantidade de carbono. Então, essa é uma tendência que eu acho que o empresário brasileiro já incorporou há bastante tempo e enxerga isso como um ponto fundamental, um ponto estratégico. E o empresário brasileiro, atuando de forma estratégica, como pode esse empresário, esse conglomerado de empresas, principalmente setores que você comentou agora, que são os que mais emitem, como eles podem agir de forma colaborativa com o nosso governo brasileiro para que tenhamos uma condição melhor nesse setor? Bom, eu vou trazer um princípio da Política Nacional de Resíduos, né, que a responsabilidade ela é compartilhada, né? Então, ela não é inerente a somente um ator. Claro que o governo ele tem um papel indutor, ele tem um papel de estímulo. Por exemplo, num modelo de compras públicas sustentáveis, a gente sabe que o governo tem uma capacidade de compra de 10% a 15% do PIB e, dessa forma, é um gatilho muito poderoso para você fazer essa transição para produtos cada vez mais sustentáveis, né? Mas o setor privado também tem a sua parcela, né, de contribuição, né, assim como a academia tem, assim como a ciência tem, né, para que a gente possa, de uma forma conjunta, né, definir qual é o melhor caminho para fazer essa transição. Até porque cada país tem as suas especificidades, né? Enquanto outros países mais desenvolvidos, por exemplo, num tema que a gente vem discutindo bastante, que é a economia circular, já trabalha com indicadores, com metas, com modelo de gestão, aqui no Brasil a gente ainda, infelizmente, lida com problemas desse século e do século passado. E aí eu faço referência à questão dos lixões, mas também à questão do saneamento básico, que todos conhecem os indicadores, né, que ficam muito aquém, né, do desejado num país com a economia no nível do Brasil. E na sua opinião, na opinião da CNI, enfim, na sua visão, quais seriam soluções para esses aspectos que você comentou agora, dos lixões, né, e como a gente pode se livrar disso e não ter isso como um obstáculo para o nosso avanço enquanto país? Sim, acho que a mudança ela vem de forma paulatina, né? Primeiro, você precisa pavimentar esse caminho para que o empreendedor possa dar a sua contribuição, ou seja, você precisa gerar o estímulo, facilitar, né, reduzir burocracia, né, e fomentar toda uma atividade que aqui no Brasil está muito aquém do desejado. Então, você precisa trabalhar nessa parte de política pública, num arcabouço regulatório que estimule, que dê segurança jurídica aos contratos, que respeite os contratos para que o empreendedor possa operar. Um segundo ponto seria um financiamento, ou seja, linhas de crédito
competitiva para que eu possa fazer o meu investimento, né? E também aí alguns programas de capacitação de mão de obra, que é uma parte bastante importante e que o sistema indústria tem capacidade também de colaborar a partir do Senai em termos de educação profissional. Agora, para a nossa audiência aqui, Davi, recentemente os consumidores podem ter percebido em algumas compras online, principalmente, alguma mensagem logo após o consumo ou a compra, alguma mensagem do tipo, sua compra já foi compensada, o carbono da emissão já foi compensado nessa compra. E aí eu te pergunto, o que é essa mensagem que o consumidor tem visto recentemente? Bom, é uma sinalização bastante clara, né, do para onde essa empresa, né, essa companhia está seguindo. Ela está seguindo para uma neutralidade climática. Assim como vários países já se comprometeram com esse objetivo, as empresas também já começam a incorporar esse mesmo compromisso. E dessa forma, à medida que ela vá vendendo o seu serviço, vendendo o seu produto, ela abre algumas oportunidades de zerar, né, essas emissões a partir da compensação, seja num setor florestal, seja no setor energético, seja no setor de transporte, né? O mais importante é que existe já essa consciência. Hoje, o consumidor ele está atento a isso também, né? É uma agenda que ela vem sendo bastante disseminada. Então, hoje, o consumidor ele quer saber o que ele está consumindo, o que ele está comprando, quanto que está emitindo de CO2, se aquela empresa tem um programa de eficiência energética, de eficiência hídrica, gestão de resíduos, se ela trata o social, se ela contempla também a sua cadeia de fornecedores, se ela tem um programa de transparência, um programa de compliance. Então, toda essa agenda ESG é bastante relevante e bastante importante também para o próprio consumidor na sua tomada de decisão se ele compra ou não aquele produto. E o Brasil, num caminho para uma transição para uma economia de baixo carbono, quais são os impactos para as pessoas em geral, para a sociedade, em termos de saúde e também de emprego, mercado de trabalho? Bom, primeiro eu acho que você estimula aquelas cadeias já definidas, já implementadas, e além disso você atrai também novos investimentos para que você possa desenvolver novas cadeias. A gente vê isso muito a partir de uma estratégia desenhada pela CNI, que a gente vem incorporando em termos de política pública. É uma estratégia que ela fala como fazer uma transição de baixo carbono baseada basicamente em políticas públicas. E para isso a gente separou em 4 grandes pilares. O primeiro sobre transição energética, então a gente trata programas de eficiência, ou seja, com pequena quantidade de recursos aplicada numa planta industrial e tem uma excelente economia de energia, é a chamada energia mais barata, mas eu tenho também programas de estímulo à expansão de renováveis, como solar, eólica, biomassa, né, a parte de fortalecimento do nosso RenovaBio, que é a nossa política nacional de biocombustíveis, novas tecnologias, que cada vez mais vem surgindo tanto para exportação quanto para aplicação doméstica nas plantas industriais, né? Temos aí um mercado de carbono que seria o segundo pilar, que ele vai viabilizar toda essa troca, né? Tanto aqui a nível doméstico quanto também com outros mercados internacionais. Um outro pilar sobre economia circular, e para isso há uma discussão, né, no âmbito da concepção e elaboração da norma internacional ISO, né, com vários países, né, tentando achar um consenso aplicável a qualquer tipo de país, né, compras públicas sustentáveis como, né, um dos grandes gatilhos para se fazer essa transição, né, toda aquela agenda de reciclagem, de reuso, de remanufatura, né, e muito aplicado aí aos incentivos econômicos. Hoje o reciclável é muito caro no Brasil, né, e muitas vezes até mais caro que você utilizar a matéria-prima virgem, né, por causa da sua cumulatividade tributária. Então, como a gente mudar esse jogo também é bastante importante de como pensar a inovação como um dos vetores para se promover a uma transição mais circular. E o último pilar, um pilar mais Brasil, um pilar, né, mais dedicado ao nosso problema, que é o desmatamento ilegal, trazendo, né, elementos de comando, controle, de fiscalização. Precisamos trabalhar, né, temas importantes e sensíveis, como licenciamento ambiental, como a regularização fundiária, até porque a gente precisa saber quem é o dono da terra, tanto para acesso a crédito como para efeito de fiscalização. Então, é uma discussão que ela vai precisar acontecer, né? E do lado do setor empresarial, como enxergar a bioeconomia
como um incentivo, como um fomento a se manter a floresta em pé, mas agregar valor aos produtos advindos desses recursos, né? Como, por exemplo, os cosméticos, os fármacos, os alimentos, e dessa forma a gente conservar cada vez mais as florestas, mas sempre utilizar de forma sustentável esses recursos para uma produção mais eficiente. Então, seria esse caminho que o setor industrial trilhou. É um caminho que vem sendo divulgado nas COPs, né? Divulgamos na COP de Glasgow, na COP do Egito, vamos divulgar agora na COP de Dubai, né? Sempre aí colocando a oportunidade que o setor privado tem de contemplar o meio ambiente, o social, mas também olhando para oportunidades de negócio para desenvolvimento, geração de renda, geração de receita, geração de desenvolvimento, né? E quantidade aí também de emprego que possa fomentar o desenvolvimento de determinadas regiões aí do Brasil. Qual que é a situação do Brasil hoje, Davi, em termos de autossuficiência da sua matriz energética, seja de fontes renováveis ou não renováveis? Bom, eu acho que a gente compara muito com o portfólio do setor financeiro, né? Então, existe uma regra no setor financeiro: quanto mais diversificado um portfólio, né, menor é o seu risco, né? E eu acho que a matriz energética e elétrica do Brasil, ela segue bastante esse conceito, né? A gente não é dedicado, não dedica essa matriz a somente uma fonte ou duas fontes. Eu acho que a gente tem aí uma diversidade bastante relevante, né? Tanto é que em situações de crise hídrica, a gente tem alternativas, né, para que a gente possa garantir o funcionamento, né, das residências, né, dos edifícios, das fábricas, operar a economia como um todo, né? Então, acho que o Brasil está muito à frente, porque ele tem essa diversificação, né, de matriz energética aí bastante significante, né? E com certeza, uma diversificação muito limpa, que eu acho que assume uma vantagem enorme em relação a outros países. Eu diria até que o Brasil hoje ele está numa posição que muitos países desenvolvidos, né, vão precisar ir trilhar há alguns anos para começar a chegar perto. Agora, Davi, como que a sociedade civil pode contribuir nesse processo de transição? Bom, acho que, como eu coloquei anteriormente, é uma responsabilidade de todos, compartilhada, cada um tem que fazer a sua parte, né? O setor industrial, se você perceber, vem evoluindo ao longo dos anos, então a quantidade de água que você usava na descarga não é a mesma mais, você é muito mais eficiente. Nós temos produtos industriais cada vez mais concentrados, né? A gente tem, por exemplo, uma máquina de lavar que ela utiliza menos água para lavar a mesma quantidade, né, de roupa, né? Então, alguns exemplos aqui que a gente traz para o dia a dia do brasileiro, né? Mas, com certeza, a parte de economia, né, educação nas escolas, né, começando lá de baixo, no nível básico, é bastante importante para que a gente internalize a importância, né, do tema ambiental, para que a gente aprenda ao longo dos anos como fazer a nossa parte, como ajudar, né, na medida do possível e contribuir para um mundo cada vez mais sustentável. Uma conscientização desde a infância. Perfeito, com certeza. Para a gente encerrar, então, Davi, queria que você colocasse a sua perspectiva de futuro em termos de enxergar o Brasil como um líder global de economia de baixo carbono. Bom, acho que o Brasil ele tem um diferencial, né? Muito se fala nos países chamados BRICS, né? Que é o Brasil, Indonésia e Congo. São países que ainda têm grande parte da sua floresta conservada. Hoje o Brasil tem, se eu não me engano, ao redor de 60% de cobertura florestal. Isso é um ativo enorme, né? E que muitos países, né, têm muito interesse em fomentar e incentivar essa conservação, né? A gente vê hoje uma sinalização bastante clara, né, do novo governo em termos de tratar essa agenda de sustentabilidade como uma agenda estratégica, né? Especificamente na CNI, ela vem direcionando também várias ações, até porque hoje a estratégia que orienta é competitividade com sustentabilidade. Então, para isso, a gente tem um portfólio de ações que vão endereçar e ajudar as indústrias brasileiras nesse caminho. Então, acho que todos os setores hoje têm uma consciência bastante estruturada de qual caminho que a gente precisa seguir para ser mais competitivo. Claro que a gente precisa melhorar algumas variáveis micro e macroeconômicos, precisamos melhorar também um sistema tributário,
Precisamos ter um sistema tributário que incentive, né, a geração de negócios aqui no Brasil. Precisamos ter mais segurança jurídica, mais infraestrutura e, com certeza, aí, eu acho que tendo tudo isso no conjunto, a gente tem uma capacidade e uma perspectiva muito positiva, né, de ser um dos países ali mais competitivos quando se fala de comparativo internacional. Obrigado, Davi. Bom tempo pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.